Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 6, a Igreja, organismo e organização. Para nossa meditação desta quarta-feira, a leitura indicada está em Atos 16, versículo 4. E para ela o título dado foi A Igreja Organizada. Está escrito assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Amém. Além de organismo vivo, a igreja também é uma organização. E como toda organização, a igreja deve possuir algumas marcas, né? É importante aqui lembrar que a igreja, logo no seu início, ali nos primeiros anos, nas primeiras décadas, tinha uma organização simples, né? Havia, em primeiro lugar, os apóstolos, né, tomando as decisões. Os apóstolos tinham sido escolhidos pelo Senhor. Os apóstolos, portanto, eram ali a liderança da igreja, né? E eram os apóstolos que foram os apóstolos os encarregados por fazer essa organização inicial. Assim, nesse sentido é que com o passar dos anos a igreja que tinha iniciado havia pouco tempo foi se organizando ali, por exemplo, estabelecendo diáconos para cuidar das necessidades diárias, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração, né, à palavra, à pregação da palavra, ao ministério da palavra, né? Então, logo ali apareceu a figura do diácono para fazer essas funções. Portanto, a igreja já foi ali se organizando, né? O apóstolo Paulo, ao pregar nas cidades, né, ao evangelizar, ao ganhar almas e, portanto, a ir ali estabelecendo igrejas, né, formando novas comunidades cristãs, era necessário ali naqueles lugares, deixar uma liderança. E aí então Paulo foi colocando ali oficiais da igreja, que eram os presbíteros, né? Que na, na, na- no grego bíblico ali, né? É a mesma palavra para ancião. Então, presbítero, ancião, o pastor ali é a mesma palavra que designava, né? Em português nós temos aí pastor, ancião, presbítero, mas são os oficiais da igreja. Então, à medida que o tempo passava, a igreja ia se organizando. E a organização da igreja primitiva, né, como se diz, era uma organização simples. Ainda a igreja não tinha prédios, né, prédios por causa do Império Romano, né, mas à medida que a igreja foi passando aí pelos anos, pelos séculos, né, foi necessário se organizar cada vez melhor. E hoje a igreja tem uma estrutura, certo? Isso faz parte da igreja como organização. Existe uma estrutura, assim como também existe uma hierarquia. Por mais que se diga que não tem uma hierarquia, a igreja como organização tem sim uma hierarquia. Temos um comando, um subcomando, comandado e assim por diante, né? Afinal de contas, como organização, é necessário que haja essa hierarquia. Para quê? Para que os objetivos sejam estabelecidos, né? Para onde que a igreja vai? O que a igreja vai fazer neste ano?
O que a igreja vai adquirir para ajudar os membros a fazerem as suas atividades cristãs, congregacionais, evangelísticas, educacionais, né? E assim por diante. A igreja também precisa administrar os recursos, como organização, né? A igreja obtém recursos financeiros, por exemplo, recursos materiais, recursos humanos, né? As pessoas, a mão de obra na igreja são recursos humanos, assim como existem os recursos materiais e os recursos financeiros. É necessário, portanto, cuidar disso, gerir esses recursos, né? E isso só existe porque a igreja é uma organização. Também a igreja planeja, a liderança planeja, faz planos. É preciso que cada departamento da igreja também seja capaz de planejar. Então, por exemplo, o círculo de oração tem lá o ano, né? Não pode ir a cada ano no piloto automático. É preciso traçar metas, traçar objetivos, ou seja, planejar aonde o círculo de oração quer chegar, aonde o departamento de jovens, a mocidade, enfim, como se quiser chamar, como é chamado em cada região do Brasil, quer chegar, os adolescentes, as crianças, né? A escola dominical, o discipulado, o trabalho de evangelização, aonde? Quer ganhar quantas almas? Quer batizar quantos, né? Com quais recursos? Tudo isso faz parte de uma organização, tudo isso exige um estabelecimento de objetivos, de meta, tudo isso depende de recursos, mas é necessário para que a igreja seja organizada. Organização fala de ser organizado, né? É preciso que a igreja, o Senhor, dê exemplo de organização, no sentido de ordem, no sentido de ter horários, no sentido de ter objetivos. Então, nós vemos que a igreja, logo no início, já esboçava uma organização e hoje a igreja, com quase 2000 anos, está bem estabelecida como organização e precisa manter e melhorar, aperfeiçoar cada vez mais é, é, essas questões de organização. Que Deus nos ajude também para que auxiliemos nessa organização e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.